Por que os jogadores pintam as chuteiras de preto? A pergunta parece simples, mas carrega um fio que nos puxa pela história do futebol, pelos bastidores da indústria esportiva e por decisões de carreira que, muitas vezes, não tem nada a ver com superstição. Durante grande parte do século XX, chuteira boa era chuteira preta, cor espesso, solado pesado, cadarço grosso e, no máximo, o logotipo discreto em branco. De vez em quando, alguém rompia o padrão. Lá atrás, em 1970, o inglês Alan Ball chamou a atenção com um par de chuteiras brancas, da marca Hummel, tão inusitadas que ele chegou a pintar de branco um par antigo enquanto as novas não chegavam. Isso em plena era do preto absoluto. No Brasil, o estranhamento também existiu. Há registros de Casagrande, atacante do Corinthians, usando chuteiras brancas nos anos 80. Quando a esmagadora maioria ainda calçava a preta clássica. Primeiro, eu fui o primeiro a jogar com chuteira branca no país. Mas vem cá, mas se você usou com chuteira branca, existia chuteira branca, né? Não, então. Mas não, só existia preta. Só tinha preta. Só preta. Nós fomos fazer uma excursão pelos Estados Unidos e o Caribe, e o Daniel Gonzalez, ele comprou uma chuteira branca, só que ninguém jogava com chuteira branca. Ele falou pra mim, cara, eu comprei uma chuteira branca, deixa eu te mostrar, mas eu não tô com coragem de usar isso aí. Você quer comprar? Eu falei, beleza, dá a chuteira branca aqui. E eu fui lá e coloquei isso aí jogando com a chuteira branca. Fui no vestiário, os caras, meu, o que é isso? Pô, aquele puta, né? Ficou todo mundo estranho. Só que eu escolhia o jogo. E que se eu usasse e o time perdesse, aquela chuteira tava tem muita superstição no futebol, né? Tem muita dos outros. Uhum. Pra mim, não. Aí no segundo turno, no jogo com o São Paulo, o Serginho veio com chuteira vermelha. E depois começaram as indústrias de material esportivo começaram a fazer chuteiras coloridas. Uhum. Hoje, o barato, a loucura é ter chuteira preta. Chuteira preta, ninguém saca isso. Né? Ninguém saca isso. Se eu fosse um jogador de futebol hoje, eu ia pedir uma chuteira preta. Nos anos 90, o terreno começou a mudar de cor. O marketing descobriu que a chuteira podia ser narrativa e identidade visual em movimento. Em 1998, a Nike lançou a Mercurial para Ronaldo Fenômeno. Uma combinação de prateado, azul e amarelo que parecia vir do futuro e que virou símbolo de uma virada estética. A partir dali, a paleta do gramado explodiu. Hoje, a maior parte das linhas é colorida, com edições especiais, parcerias e assinaturas de atletas. Alguns poucos seguem o clássico do clássico, a chuteira preta, a camisa para dentro do calção. Mas é justamente por serem poucos que acabam chamando a atenção. E é aqui que a tal pintura de preto ganha um novo significado. Não é nostalgia, é estratégia. Quando um jogador apaga as marcas e pinta de preto, está enviando um recado para o público e, ao mesmo tempo, juridicamente seguro. Não tenho ou não exibo contrato de chuteiras no momento. É uma vitrine ambulante para negociação. Um caso recente e didático foi o de Harry Kane. No verão europeu de 2023, em plena transição para o Bayern de Munique, ele entrou em campo com um par mascarado, sem marca aparente. Dias depois, revelou-se o acordo. A Skechers estreou no futebol com um contrato de longo prazo, apresentado como Lifetime, vitalício, e Kane desmascarou o modelo SKX-01 na partida seguinte. A própria Skechers registrou no comunicado oficial que ele foi visto usando uma versão mascarada das chuteiras durante a pré-temporada e na estreia pelo Bayern. A lógica é parecida quando o jogador flerta com outras marcas antes de decidir. Erling Haaland é um ótimo exemplo de quem testou, chamou mídia, mediu propostas e ficou. Em 2022, seu contrato anterior havia terminado com a Nike, e ele apareceu treinando e jogando com pares de diferentes marcas, inclusive protótipos sem marca aparente, às vezes em versões whiteout e blackout. Em 31 de março de 23, no entanto, a Nike anunciou oficialmente o reacordo. Haaland assina com a Nike e volta ao elenco de elite, pondo fim à novela. Ou seja, muita bota mascarada antes, decisão pela continuidade depois. Também há casos de quem apaga o logo para negociar, mas segue calçando o mesmo tipo de chuteira. Comum, estou aqui, mas falem com meu empresário. Joshua Kimmich, capitão da Alemanha e do Bayern de Munique, foi visto em 2024-25 com Mercurials da Nike com o sushi literalmente coberto de tinta, um blackout que virou assunto na imprensa alemã. A explicação reportada: contrato antigo encerrado, conversas em andamento e ele alternando entre pares de jogos limpos e outros propositalmente apagados enquanto definia o próximo passo.
O resultado prático? Durante todo esse período, continuou atuando com modelos da Nike, sinalizando uma preferência técnica e, como repercutiu a imprensa especializada, tendência de permanência. Zlatan Ibrahimovic viveu uma montanha-russa semelhante e clássica em 2014 e 15. Acabou o acordo, ele entrou num período de blackout total. Chegou a usar Adidas F50 e Tempo Mercurial também, pretas, sem dono. Meses de mistério, manchetes, fotos de treino e um novo acerto. Em junho de 2015, relatos da época cravaram um contrato de 4 anos com a Nike, que recolocou o Zlatan oficialmente no time do Sushi. Antes de, no ano seguinte, ele voltar a causar manchetes testando Adidas outra vez, sem deixar de voltar à Nike em diferentes momentos. O roteiro importa menos pela dança de marcas e mais pela tática, o blackout como ferramenta de pressão, vitrine e liberdade de escolha. Há também quem mude de casa e faça disso um manifesto de marketing. Neymar trocou a Nike pela Puma em setembro de 2020, com direito à apresentação que evocava Pelé e o lendário modelo King. The King is Back foi o mote brilhando no site e nas próprias redes da Puma. A mensagem era clara: herança, personagem e storytelling. E claro, uma nova era de chuteiras assinadas, filmes, campanhas e coleções que misturam gramado e lifestyle. Se a pintura de preto virou linguagem de bastidor entre atletas e marcas, clubes já tentaram e hoje praticamente abandonaram controlar a paleta na base. Em 2016, o Manchester City implementou um código nas categorias de formação, chuteiras pretas para todo mundo, como forma de disciplina e humildade. A regra gerou manchetes no Sky Sports e ecoou em sites especializados. Pouco a pouco, essa rigidez foi caindo no esquecimento. Basta olhar as galerias oficiais do próprio City em 23-24 e 24-25, o Sub-18, e ver a profusão de colorways típicas da temporada. O que era proibição virou orientação cultural e a prática atual é de liberdade. O Manchester United, por sua vez, teve política semelhante nas divisões de base, a famosa ideia de ganhar o direito de usar chuteira colorida só depois. Sir Alex Ferguson, lá atrás, foi acreditado por reforçar essa cultura, e ex-jogadores da base já falaram publicamente sobre como isso os puxava para o chão nos primeiros passos. Contudo, hoje, as publicações oficiais do clube e os registros de jogos da base mostram, na prática, que as cores voltaram a ser um assunto individual. Regra dura não vigora como proibição. Em outras palavras, City e United passaram por essa fase, mas liberaram o uso com o tempo. O gramado da base hoje tem o mesmo arco-íris do profissional. No meio de tudo isso, contratos, negociações, proibições antigas e liberdade atual, existem histórias pessoais que dão outro peso ao que vai escrito ou pintado no couro. Paul Mullin, que ganhou o mundo na docusérie Welcome to Wrexham, transformou a chuteira num bilhete de amor e militância. O A de Albie, seu filho autista não verbal e o símbolo do autismo nos calcanhares. Em entrevista e no próprio programa, Mullin fala do diagnóstico, da vida em família e do compromisso público com a causa. Há registros fotográficos dos pares personalizados e de como ele comemora fazendo um A, com os dedos depois do gol. Não é marketing nem negociação, é afeto e visibilidade. E nesse caso específico, é isso que importa aqui. Voltemos então à pergunta inicial. Por que pintam as chuteiras de preto? Bom, porque no futebol moderno, preto pode ser silêncio e megafone ao mesmo tempo. É silêncio de marca, a ausência proposital de um logotipo, e megafone de mercado. Estou livre, estou ouvindo, posso mudar. Funcionou para Kane antes de revelar a Skechers, funcionou para Haaland enquanto ouvia propostas e no fim firmava com a Nike novamente, funcionou para Kimmich enquanto mantinha a performance em campo e deixava a prateleira aberta para o próximo contrato. Funcionou por anos com veteranos como Ibrahimovic. Em paralelo, a paisagem cromática do gramado virou outra desde os anos 90. A era Mercurial abriu a porteira das cores. Hoje, parcerias rendem edições exclusivas, coleções cápsula e player editions. Quem escolhe o pretão faz isso por gosto, por identidade e de vez em quando por estratégia. E justamente por ser minoria, quem surge de preto absoluto no meio de tantas cores acaba fazendo barulho. A câmera procura, o comentarista cita, o fã comenta e a negociação, ela anda. Há um lado curioso aqui, o preto, que por décadas foi apenas convenção e descrição, virou sinalização. Numa indústria que disputa cada centímetro de visibilidade, o gesto de esconder o logo virou, paradoxalmente, a forma mais eficiente de ser visto. É um não anúncio que anuncia.
E no futebol, jogo de detalhes, de símbolos, de narrativas, detalhes assim dizem muito. Você gostou desse vídeo? Deixa o seu like, seu comentário, seu compartilhamento e hype esse vídeo para que ele seja visto por mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e um forte abraço.